Super, não esse, Dragon Ball Z, um tradicional 3D fighting game, lançado para PS2 em não interessa quando, só interessa que flopou miseravelmente e só recentemente teve 1% de atenção graças a algumas aparições bem aqui e ali na EVO. E o vídeo do Aníbal também, o maior campeonato de jogos do mesmo gênero. Bem, esse jogo traz um sentimento bem peculiar para mim, que é basicamente uma coisa que eu simplesmente detestava antes, lá com meus 8, 6 anos, criança imbecil, e que hoje, super madura após fazer todas as versões do Mestres do Capitalismo, amo. E não ironicamente acho o melhor jogo de DBZ pro PS2. Sim, até melhor que o Budokai Tenkaichi 3. E não vá fechar o vídeo agora, a começar pelos gráficos desse jogo. Sério, é praticamente um Fighter Z 3D pro PS2, mano. Você é maluco, honestamente não conheço nenhum jogo de anime pro PS2 que tem um cel shading, esse estilo gráfico mais cartunesco, sabe? Tão bem feito. E até um jogo de DBZ que dá um pau em muito jogo de PS3. Battle of Z, Goku, esteroide, referências. Tirando o fato da estética dele ser bem puxada para o do mangá, que é simplesmente algo muito meigo, fofo e ousado. Aliás, eu honestamente desconheço outro jogo de anime que tenta pegar essa atmosfera de mangá, o traço do próprio ator, sem ser o do anime mesmo. Isso é em todo jogo, até os cenários tem vários easter eggs que só são melhores identificados para quem leu o mangá de DB, que foram poucos, hein? Agora o fator jogabilidade, que é onde o jogo brilha por seu apelo a fighting games tradicionais, como já dito. Ele é igual à complexidade desse tipo de jogo mesmo, que também era outro motivo, aliás, de eu, quando criança, e muitos até hoje não gostarem do SDBZ. A ação praticamente tem vários pormenores que vão influenciar positivamente ou negativamente o seu personagem. Coisa do tipo pushback, o impacto de quando o seu golpe é defendido, arrastando o oponente para trás, frame trap, impressão que o personagem está vulnerável a ataques, mas ele faz uma ação repentina agressiva, frame vantage, quadros de um golpe que indicam sua velocidade, alcance, recuperação, vulnerabilidade, etc, etc, etc. E nem ousam perguntar onde foram parar os autocombos, que é quando, por exemplo, em 95% desses jogos de anime, você só aperta quadrado e seu personagem simplesmente molesta o adversário 5 vezes por segundo. São só 16 personagens na versão de PS2, porém são personagens que realmente são completamente diferentes uns dos outros. O Android 16, por exemplo, é um claro tipo grappler, como o Zangief do Street Fighter, sabe? Um personagem grande e lento, porém que tira muito dano, e que tem muitos grabs, agarrões para pegar de surpresa o adversário. Já a Tite, para você ter uma noção, é uma do tipo pressão. Seus golpes especiais pressionam o inimigo, fora que ela é uma das únicas que tem mais de 4 barras de stamina sem up de skill tree. Já vamos falar sobre isso, aliás. O Goku é equilibrado, tem muitos golpes melee, mas também tem seu Kamehameha, que inclusive pode ser controlado após disparado. Uma clara referência ao Dragon Ball clássico, quando ele tá com aquela luta com o Piccolo, sabe? E ele ativa o Kamehameha... Não, na verdade o começo do Dragon Ball, né? Que ele tá contra o Raditz lá, ele dá aquele Kamehameha lá e ele segue lá. Não sei se ele fez aquilo antes, mas enfim. E mais um motivo de eu amar esse jogo. Sua transformação, bem como a transformação de todos os Saiyajins desse jogo, de fato deixa um boneco overpower por alguns segundos. Não é aquele buff genérico dos jogos tradicionais, nem mesmo aquele 10% a mais de dano dos Budokais tradicionais. Eles dão literalmente o dobro de dano e de hits por segundo nesse modo. Piccolo é um zoner, seu alcance é considerável e suas Ki Blasts percorrem o cenário de modo teleguiado. Aliás, aproveitando que falei de cenários, vamos analisá-los na lente de um jogo competitivo, que é o que esse jogo se propõe, né? Cada cenário é muito interativo. Tá, o Budokai Tenkaichi 3 também é muito bom nisso. Mas nesse game, por causa das mecânicas mais complexas, coisas como os pulos, que podem não parecer, mas são os grandes pontos de abismo de um principiante a um expert nesse jogo, ou até mesmo Super Dash nerfado, deixam a interação com eles bem mais preocupante, pois você pode fazer combos exclusivos se tiver paredes, colunas ou em uma superfície mais alta que o outro boneco, por exemplo. O jogo também tem um sistema de skill tree. Basicamente todos os incríveis 18 personagens podem ser upados de uma maneira diferente que favorece certo tipo de jogo disponível para ele. O Goku pode ganhar técnicas zoners, melee, seu clássico teleporte ou até mesmo qualquer skill de outro personagem do jogo. O Trunks pode optar por uma espada barra sabre menor, mas que dá mais damage ao inimigo, ou uma katana, muito estilosa por sinal, que tem um longo alcance.
Eu honestamente já não sou tão fã desse tipo de mecânica, pois é algo mais primitivo da primeira versão deste jogo, que para surpresa de não muitos era um jogo arcade lançado no Japão apenas. E como os japoneses são cheios de frescuras, esse tipo de jogo incluir esse sistema, que continuou na versão de PS2. É um saco você ter que upar seu carinha, que traduzindo é você jogar cerca de 20 lutas para só então poder ganhar técnicas novas. Se fosse um jogo de modo história, beleza, mas o máximo que o jogo tem é um modo de arcade bem meia boca por sinal. Esses são os motivos de eu gostar tanto desse jogo. E dificilmente eu passo mais de 2 meses sem jogar ele. Já que pelo menos uma vez ou outra ali eu tô jogando 1 ou 2 lutas no arcade mesmo, só pra matar a saudade diária. Já outros jogos como os Budokai Tenkaichi e etc, ou até qualquer outro jogo de anime, Seiya Hades, Naruto Storm 269.000, eu já fico mais enjoado, porque assim, são jogos são bem mais simplificados, então você não tem uma mecânica mais complexa, tal, de movimentação, todos os personagens têm basicamente o mesmo moveset, e um personagem que é, por exemplo, baixinho, ele tem quase a mesma velocidade de um personagem que é mais forte, isso aí realmente desanima bastante você se concentrar naquele jogo. Você realmente sabe que você tá jogando só uma skin ali de personagem e tal. Usar esse jogo não, esse jogo é bem... cada personagem é bem único, como eu já falei, isso aumenta demais o fator replay quando você se interessa a aprender o básico dele. E bem, eu acho que esse tipo de jogo ainda é bem nichado ainda, já que o otaku médio não tem muitos neurônios para apertar mais de 2 botões em uma partida, né? Infelizmente esse jogo anda bem nichado, pois ele é totalmente focado no multiplayer, no competitivo. Ele não tem um modo história, modo desafio, no máximo aquele survival que também é o meia boca 2 comparado ao arcade. Nenhum fã até agora fez um netcode decente pra ele, como o Rollback por exemplo. Assim, as poucas pessoas que jogam online têm que suportar o delay netcode, que dá uma desanimada. Ainda assim eu acho que vale a pena jogar o arcade, que apesar de ser simples, os inimigos vão ficando mais fortes conforme a skill tree do seu personagem. Então nunca fica maçante a jogatina, já que o seu personagem sempre vai estar ficando mais forte, adquirindo mais skills. E os personagens dos inimigos também. Inclusive tem umas variações dele lá que eles vêm mais forte, com dobro de HP, dobro de dano, dá uma variada assim. Observação, eu passei 2 dias tentando aprender o upscale de textura só pra deixar este jogo mais bonito. E fracassei miseravelmente. Eu não entendo muito, mas parece que um tal plugin chamado Pyro, sei lá das quantas, que dá erro junto ao upscale de anime AIFO 2x. Então se porventura o Anibo ver esse vídeo, fica a sugestão aí, tamo junto, é nóis.